Falar, Priscila. Não sei se sobrou muita coisa para mim, não, né, Silvana? Eu acho que você tem que falar dos territórios, daquela coisa bacana, da história da nossa cidade, né, Anderson? Um Então, Thiago, historiador. então vamos lá, vamos exercitar um pouco aqui o meu lado de historiador e de pesquisador também da cidade, né? Sim. Eu fiz o mestrado na UFMG discutindo exatamente isso, a relação de pertencimento à Contagem. Eu fiz um trabalho sobre educação patrimonial, sobre um programa que nós implementamos aqui, exatamente por isso. Contagem não é diferente de algumas outras cidades que são cidades de regiões metropolitanas. Essas cidades conurbadas, essas cidades, esses cidadãos que são metropolitanos também, e que muitas vezes vivendo em cidades que a gente chama ou de cidades satélites, ou cidades que estão em torno das capitais das metrópoles, essa relação, às vezes, frágil de pertencimento que a gente tem aos lugares, né? Eu já percebi isso, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, de Guarulhos, que falam muito disso, ou gente de São Gonçalo, no Rio, de Nova Iguaçu, né? Tirando Olinda, né? Porque eu acho que Olinda tem uma identidade tão forte que Olinda disputa com Recife, mas cidades de região metropolitana, às vezes, tem esse dilema do pertencimento, de quem que nós somos, né? Então, que cidade é essa? É uma cidade, né, que está bem colada em Belo Horizonte, então tem regiões aqui da cidade que um lado da rua é BH, o outro lado é Contagem. Isso acontece também na divisa com Betim, na divisa, às vezes, com Neves, né? Então, são cidades conurbadas mesmo. Até por isso, essa fragilidade, às vezes, no pertencimento. Porque muitas vezes, dependendo de onde eu moro, é mais fácil ir para o centro de Belo Horizonte do que vir no centro de Contagem, na sede da cidade. Então, é só para vocês entenderem que a gente tem uma cidade multifacetada e fragmentada, né, por grandes vias, rodovias, grandes avenidas, linhas férreas. Então, a nossa fragmentação não é só do ponto de vista cultural, né? Ela é uma fragmentação também geográfica, por todos essas, vamos dizer assim, essas divisas imaginárias e concretas que a gente tem nesse tecido urbano. E é uma cidade muito conhecida por ser uma cidade industrial. Aqui é né, um polo industrial de Minas Gerais, na década de 40 aqui foi fundada a cidade industrial, então nós temos um bairro aqui, que é a cidade industrial, que foi inclusive uma região planejada, uma das primeiras regiões planejadas da América Latina, e que foi planejada para ser o grande polo industrial de Minas. E isso fez com que a cidade, a partir da década de 40, mudasse seu perfil, né? Era uma cidade muito com característica interiorana, mesmo estando próximo da capital, uma cidade agropastoril, durante 300 anos, porque a nossa história começa no início do século XVIII, poucas pessoas sabem que a gente tem uma herança colonial, e que aqui foi um posto fiscal da coroa portuguesa, por isso o nome Contagem, porque se fazia... era um posto fiscal, um registro, e é onde se fazia a contagem das mercadorias, que chegavam para a comarca dos Rios das Velhas. Então, Contagem é uma cidade... Enquanto núcleo urbano, ainda que pequeno, surgiu no contexto da mineração, no contexto do século XVIII, é uma cidade setecentista, né? Setecentista, e ela tem isso, ainda carrega alguns traços, alguns casarões, pouca coisa foi preservada. E a industrialização é muito recente do ponto de vista histórico, foi no século XX. Então, quando a gente fala dessa cidade dos sujeitos, dessa cidade que está no centro da nossa política pedagógica, a gente está falando de todo esse legado, né? Dos funcionários da coroa portuguesa que vieram para cá para trabalhar no posto fiscal, dos tropeiros que aqui passavam, porque aqui se cruzavam vários caminhos da antiga das minas, por isso até o posto fiscal foi instalado aqui. Mas eu estou falando dos pequenos agricultores, dos pequenos comerciantes, eu estou falando dos africanos que vieram para cá escravizados, eu estou falando dessa população mineira do interior, e minha família é prova disso, que veio do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, gente que veio de outros estados, e que se transformaram no operariado em construção, que vieram trabalhar nas fábricas da região do interior. Então, é essa cidade multifacetada, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista cultural, porque aí você tem esses vários atores históricos que foram constituindo a sua memória, a sua história, né? E é isso, quando a gente pensa uma política de educação, não tem como desconsiderar isso. Não tem como desconsiderar uma cidade que em algumas regiões as pessoas se sentem mais a capital, porque está mais próximo de Belo Horizonte,
Quem está na sede se sente que é o contagense de origem, raiz, né? Quem está perto de Betim talvez tenha um outro. Então, as pessoas têm múltiplas formas de se relacionar com a cidade. Mas não dá para dizer que não tem uma identidade. Na verdade, a gente não tem uma, a gente tem múltiplas identidades. Cada pedacinho da cidade, cada território, cada luta, inclusive por moradia, condições de vida digna, saneamento básico, tudo isso que faz parte da história das pessoas que foram construindo cada parte dessa cidade, é a relação de identidade que ela tem e ela é a relação de pertencimento. Então, é fato que algumas pessoas, às vezes, têm até vergonha de falar que é de Contagem, preferem dizer que é da capital, né? Eu mesmo, na época que eu estava na universidade, às vezes eu ia, movimento estudantil viajando, o povo, você é de onde? Aí eu falava de Contagem, aí para simplificar, eu falava que era de Belo Horizonte, né? Que até explicar, mas é isso, a gente a gente ressignifica até esse dilema da identidade como algo positivo, como algo para reafirmar que lugar é esse, né? Que nós não somos BH, mas nós temos uma relação, né, com a capital que precisa, até porque é a capital. Nós não somos Betim, nós não somos o Barreiro, mas a gente é uma cidade que tem essa múltipla história, esses múltiplos sujeitos. E pensar a política educacional tem que pensar a partir disso. Não dá para a gente querer pensar uma rede que vai padronizar uma política pedagógica para ser um molde que cada um vai fazer da mesma forma. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Exigem da gente, às vezes, assim, a gente quer regras para todo mundo, as mesmas. Cada escola está num território, cada escola vive uma realidade, cada escola tem seus sujeitos. Uma coisa é quem mora em Nova Contagem, na divisa com Esmeraldas, que é uma parte mais distante da sede, outra coisa é quem mora colado em Belo Horizonte. Então, é essa cidade que, embora a gente fale dessa totalidade que chama Contagem, dentro dessa totalidade a gente tem um mosaico, a gente tem um caleidoscópio, né, desse tecido urbano. Mas eu tenho que parar por aqui, Tiago, sou muito apaixonado para falar disso, senão eu fico aqui só falando disso. Ô, Tiago, você viu por quê, né, que eu falei para ele falar? Nossa, eu estava aqui, viajando, imaginando a cidade se criando, as pessoas, a época em si. Nossa, eu viajei agora. É a história, né? A nossa história, é o que nos identifica, né? E eu acho muito bonito a gente falar e pensar essa identidade quando a gente pensa o pedagógico, né? Quando a gente pensa a educação, porque esse sujeito parte de um lugar, ele tem uma história, ele tem a sua origem, né? Ele tem os seus sonhos, ele tem os seus ancestrais, né? E isso faz parte da gente. Então, assim, durante muito tempo, sabe, Anderson, eu senti falta da gente demarcar isso aqui no nosso território, na nossa cidade,